Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. Estou aqui no Centro Comunitário da Comunidade de Rio Pinheiros Alto, Orleans, na companhia do seu Antônio Domingos Quan. Ele que é dirigente de culto desta comunidade há 62 anos. Hoje, uma data especial, 9 de janeiro de 2024, estamos completando 141 anos de colonização desta comunidade no interior de Orleans, Santa Catarina. Quem vai contar essa história para nós é o seu Tony. Ele tem muito conhecimento sobre essa história. Antes de assistir esse vídeo, já convido a você, se não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, curte e compartilhe. Então, seu Tony, o que você tem para nos contar sobre a história dessa nossa querida comunidade de Rio Pinheiros Alto, aonde nós residimos, né, Tony? Então é isso aí, Joelma. Essa é a comunidade mais antiga da paróquia de Orleans. Ah, é? Do Com município, certeza, né? provavelmente Pindativa devido à ferrovia. Mas aquilo que pertence à paróquia de Orleans é a comunidade mais antiga. Algumas poucas famílias vieram em 1883, sendo que o maior número de famílias chegaram no dia 9 de janeiro de 1884. Então, portanto, hoje, exatamente hoje, dia 9 de janeiro, então, está completando 141 anos da chegada da maioria dos nossos imigrantes italianos. Tony, por que o nome foi dado da comunidade Rio Pinheiros Alto? Bem, segundo os historiadores, dizem que quando chegaram aqui os primeiros imigrantes, havia muitos pinheiros à beira do rio. Desde as cabeceiras lá acima da comunidade do Barracão, até na sua foz, até São Ligero, havia muitos pinheiros. Então, eles disseram assim, este rio é um rio Pinheiros. Então, a princípio, eles colocaram o nome do rio. E ali, então, colocaram também o nome da comunidade, então, Rio Pinheiros. Existe o Vale de Rio Pinheiros entre o Barracão, Rodeio. Conte essa história, Tony. Que ele começa lá no Rodeio, Rio Carlota, e a comunidade do Barracão, e vem vindo, Vila Nova, e Rio Pinheiros. Depois, mais tarde, saiu outra comunidade mais abaixo, então ali ficou Rio Pinheiros Baixo, aqui Rio Pinheiros Alto, e ele deságua no Rio Braço do Norte, aproximadamente 1 quilômetro acima da ponte de São Ligero. E por que as comunidades daí acabaram se dividindo, cada uma ficou, né? Cada uma para si, a comunidade Barracão, né? Rodeio, daí depois teve essa individualidade assim que não ficou mais só Pinheiro Alto. Eles acharam que ficava assim uma comunidade muito grande, daí então eles foram dividindo para facilitar melhor, né? Assim, as residências, trabalhos, todos, então eles criaram mais outras comunidades. Quando chegaram aqui, Tony, o que encontraram? Aqui muitos dizem que encontraram um deserto verde, só mato, mato e mais mato. Então eles, na época, tinham que trabalhar na época de foice e machado para desmatar, para fazer as suas casas e os pastos para o gado, as lavouras. Então foram os desbravadores aqui da nossa comunidade. Era as casas de pau a pique, de barro também? Como é que foi, São Antônio, as primeiras moradias? A maioria era de pau a pique, né? Então eles fincavam os esteios, depois colocavam ripas, assim, de travessado, de vertical e horizontal, e aí então eles enchiam de barro, porque não tinha outra alternativa assim, para fazer as suas casas. E as primeiras casas de madeira, eles fizeram então com a serra à mão. Inclusive tem uma serra ali no museu, por mostra ainda, de como eles faziam para fazer as tábuas para fechar as suas casas. Ô Tony, quando eles chegaram aqui, vieram da Itália, precisamente a maioria, conte essa história, Tony, de Ala? Vieram, a maioria Quantos vieram no navio chamado Scrivia, Tony? Veio um bom número, né? Assim, eu não sei exatamente o número, mas eles vieram bem bastante. Dizem os historiadores que eles chegaram até no Rio de Janeiro, e aí depois muitas pessoas ficaram lá,
e aí pegaram outro navio de menor porte. E depois, então, os nossos imigrantes eles desceram no Porto de Laguna, e o destino final do navio Esquive era até Buenos Aires, lá na Argentina. E aí, então, eles vieram de barco até nas proximidades do Gravatal, pelo rio Capivari, e depois, provavelmente a pé, ou não sei de que maneira, foi para chegar até aqui, na nossa comunidade do Rio Pinheiros Alto. Uhum. E aí as famílias, como você já explicou anteriormente, se dividiram, um pouco que vieram morar aqui no Rio Pinheiro, foram morar no Barracão, enfim, nós temos um museu, um monumento registrado aqui que tem o nome de todas as famílias, né, Tony? Sim, ele tem o nome. Conte a história. De todas as famílias, né, que eles tiveram aqui, né. Então eles chegaram aqui, então, e poucos, como eu já falei, se dividiram para não ficar tudo numa comunidade só. E provavelmente havia mais de 100 famílias que ficaram aqui, pertencentes ao Rio Pinheiros Alto, e outros, então, eles foram para outros lugares, né. Inclusive até teve famílias que eles foram até a Zambuja, ali no município de Pedras Grandes, que foram até ali também e se instalaram por lá. Mas eles normalmente chegaram aqui junto com os migrantes de 9 de janeiro de 1884. Eram 9 famílias, Tony, na cidade de Ala, né? Que vieram da cidade de Ala. Você sabe dizer quais são as 9 famílias? Bem, a 9 famílias era o seguinte: era a família de Biasi, Ecli, Matei, Montanha, Arben, Pinter, Isolati e Zomer. Eles eram 8 no caso, mas teve também a família Esperanção, teve outras famílias também que eles foram até, como eu já disse, no município de Pedras Grandes, e não ficaram todos aqui, né? Mas a maioria dessas famílias que vieram de Ala se instalaram aqui no Rio Pinheiros Alto. Mas eles tinham essa garantia que iam chegar aqui e ia ter a terra demarcada para ele? Sim, porque aqui, essa região toda pertencia à colônia Grã-Pará. Todo o município de Orleans, ali essa região toda. E aí então eles já saíram, né, que o governo garantiu. Então esses terrenos aqui, e aí foram demarcando, cada um nas famílias, né, para que eles pudessem então se instalar aqui na nossa comunidade. Tony, com o passar dos tempos que eles começaram a desbravar essa comunidade, o que eles tinham para a economia deles na época? O que eles plantavam, o que eles produziam? Tinham indústria? Geralmente o produto principal era o milho, né? A polenta é a comida do italiano, então já milho para fazer a polenta, arroz, feijão, batata, aipim, né? Mandioca para fazer a farinha e tantas outras comidas também que eles usavam, né, na época. E assim, então, os produtos que eram consumidos nas famílias, normalmente eram produzidos todos pelas famílias, no caso. Uhum. E com o passar do tempo teve indústrias também aqui, os engenhos, né? A maior parte tiveram engenhos, depois teve a estufa de fumo também, granjas de suíno, granja de gado também, né? O pessoal, né, cria gado também. De aves, tem a nossa família, somente a minha família, né, que tem a granja de aves. Mas enfim, lá no passado, o nono Mateu tinha indústrias e teve mais famílias. Me conte sobre lá no passado. Bem, segundo o que diz o livro do saudoso padre João da Lauba, que em pouco tempo, não diz certo a data, mas em pouco tempo surgiu a casa comercial do Mateus de Biasi e a de Bortolo Pinter. E a de Mateus de Biasi, a casa ainda que está lá, né, próxima, lá uns 500 metros aqui da capela. Ali então havia o armazém, como era antigamente, que era os produtos pendurados nas prateleiras, pendurados no forro. E tinha loja de fazenda, sapataria, padaria, e também tinha do lado da casa era o matadouro, onde comercializavam a banha e o salame e o torresmo. De suínos, então? De suíno, no caso, né?
E tinha o cortume, e tinha a selaria, porque a maioria, quando eles vieram para cá, depois foram adquirindo cavalos de aranha, que era o único meio de transporte, já não sei o cara de boi, né? E aí, então, eles trabalhavam muito com a selaria, pareirais e serraria. Tudo isso tinha na propriedade do Matias de Biasi. E o Bortolo Pinter era mais ou menos uns 150 metros abaixo do Capitello de Santo Antônio. Que fica à esquerda, indo para lá. Esquerda, sim, né? Aí havia um pouco menos atividade, era loja de fazenda e armazém e eu não sei se tinha padaria, também era menos atividade, mas tinha também uma casa comercial ali também do Bortolo Pinter. Uhum. E mais algo que você lembra lá do passado, Tony? Da economia da família? Das famílias? É o que você tem a dizer de momento? Não, era, como eu já disse, né, que todos os produtos eram produzidos pelas famílias, né? Às vezes um produzia um tipo de produto, outro produzia outro, eles faziam troca. Assim, por exemplo, eu vendia um produto para outro, outro vendia outro para mim, assim, e assim a gente se trocava, né? Nem todas as famílias trabalhavam com as mesmas lavouras, né? Mas eles se davam um jeito assim. Dinheiro havia pouco, mas havia muito troca de produtos. As indústrias da época, Tony, que era muito com engenho de açúcar e farinha, né, para produzir o alimento das famílias. Foi até pelos anos de 1974 com a enchente? Foi, exatamente. Havia 8 ou 9 engenhos, farinha, açúcar, serrarias, e então eles plantavam muito a mandioca, né? Hoje muito diz aipim também, mas vinha a ser o mesmo significado. E aí então eles produziam todos esses produtos, aproveitaram as quedas d'água para mover as máquinas, porque o Rio Pinheiros aqui tem muita queda d'água, e aí então as indústrias eram movidas somente a água, com rodão grande, não turbina como é mais moderno hoje. Porque não tinha energia, né, Não tinha Tony? energia. E de todos aqueles engenhos que havia, ficou somente o da família Morgão, porque ficava bem no alto, próximo da cachoeira maior que tem aqui. E fica à direita, próximo dessa capela. Próxima à capela, dá uns pouco mais de 500 metros aí da capela, que ali se localizava o engenho. E a serraria também, que era a princípio do Matias de Biasi, depois passou para o Giacomo de Biasi e ultimamente o Aquiles de Biasi. E ultimamente, depois da enchente, ainda fizeram mais uns anos enchente de farinha, aproveitando também a mesma água e a mesma roda d'água. Que era a tal da serraria que a gente chama a serraria Pica-Pau. Serraria Pica-Pau, né? Naquela época. Essas as primeiras serrarias que vieram depois que deixaram de serrar as tábuas assim manual, né? Tábua à mão, como a gente diz, né? Ô Tony, se produzia caixão de defunto ali na serraria Pica-Pau, né? Serraria Pica-Pau. O Aquiles de Biasi, quando me lembro, antes do Aquiles, outros também, né, que faziam, aí eles tiravam a medida, que era tudo sobre medida, aí depois eles foravam então com um pano preto. E se era crianças, então foravam com pano branco. Ou algumas pessoas também que eram solteiras também foravam com pano branco, mas o que era casado era forado com pano preto. Tony, voltamos a falar sobre a enchente de 74. Que dia mesmo que foi a enchente? Foi no dia 24 de março de 1974. Foi aqui no nosso rio, o maior volume d'água foi mais ou menos entre meia-noite e até 1 hora da madrugada daquele dia. Quais são as casas que foram levadas, Tony? A casa que foi levada era a casa do Olavo Alberton, conhecido por Lavínia, que era meu vizinho. Mora bem próximo aqui, mora bem próximo. à direita? Hoje o terreno pertence a Valério de Biasi, né? E depois teve na casa do Hélio Cachoeira, que era filho do Beni Cachoeira, que ficou... Frente à igreja? Frente à igreja. E ela ficou assim, como era casa de madeira, o rio tirou assim uns pilares, ela ficou meio pendida, mas não chegou a levar. E depois, mais abaixo, onde hoje é a propriedade do Antenor Jeremias, era a casa do Paulino Ascari. Ele levou a casa inteira também, até mais ou menos uns 500 metros. Depois ela foi se abrindo toda, se desbulhou, como a gente diz. E teve lá no Santo Antônio, no Capitel, a água chegou até nos pés da imagem.
Provavelmente o que defendeu tinha uma laranjeira, engalhou muitas árvores, galho de árvores e abriu um pouco a força d'água. E assim danificou um pouco o capitel, mas estava lá firme e hoje ainda é o mesmo capitel que foi restaurado novamente e que está lá. E depois, lá no Rio Pinheiros Baixo também andou mexendo em alguns lugares, assim, a casa do pai do Raulino Crozeta também danificou bem, quase que não chegou a levar, mas ficou bem danificado, foram morar em outro lugar. A casa do Amadeu Baesso também foi rio abaixo, né, naquela época, né, e outras casas também que ficaram danificadas. Por uma fotografia que eu encontrei da igreja do Rio Pinheiros Baixo, a água foi até quase embaixo da janela da igreja. Sim. Confirma, Tony? Confirmo, né? Que o que contavam até um saudoso, que era meu colega de trabalho, o Ricardo Rafael da Rosa, que era o capelão na época, ele contava que chegou até nas proximidades da janela, até no altar, mas, enfim, ela ficou ali, defendeu um pouco a força d'água, que ficava assim mais do lado, mas a capela ficou lá. Ficou assim um pouco danificada, mas eles deram uma restaurada e está lá permanecendo até os nossos dias. Uhum. Tony, aqui próximo à capela, a gente esqueceu de falar, quando começou a falar aqui da casa do seu Lapinho, também tem o capitel de Nossa Senhora de Lourdes, que foi devoção à família Perim, também foi levado. Foi levado também, foi construído no ano 1914, no mesmo ano que construíram o capitel, o atual capitel aí do Santo Antônio. Então ela foi levada e a imagem de Nossa Senhora de Lourdes foi encontrada mais ou menos uns 3 quilômetros abaixo e até todas aquelas pedras, aquela correnteza, ficou bem pouco danificada. E assim a imagem foi restaurada e ela está ali no novo capitel, ali nas proximidades do córrego ali, que é conhecido como Córrego da Capelinha. Vale registrar que o capitel de Santo Antônio foi por devoção da família de Piccoli, que chegou no ano de 1983, né, Tony? Chegaram, não diz a data certa, mas foi em agosto de 1883. Uhum. Quantas famílias que residem atualmente em nossa comunidade? Bem, a nossa comunidade tem atualmente em torno de umas 60 famílias. Quanto ao dízimo, há mais ou menos umas 70 famílias que são cadastradas, porque há muitas pessoas que residem em Orleans ou alguma outra comunidade, mas eles fazem a oferta do dízimo aqui. Mas o que moram aqui mesmo na comunidade é em torno de umas 60 famílias. E a economia das famílias, assim, o trabalho, como é que é? Bem, existe um pouco de tudo, né? Muitas famílias trabalham com fumo ainda, né? Principalmente depois da enchente de 74, quando destruiu os engenhos, a maioria lavoura de mandioca, e aí começaram a trabalhar com fumo. Hoje, muitos deixaram de trabalhar com a lavoura de fumo por falta de mão de obra, que a maioria de muitas pessoas saíram, são empregadas, em Orleans ou em outros lugares, e as famílias são pequenas. Mas ainda há famílias que trabalham com a lavoura de fumo, outros trabalham com vaca de leite, e com granja de suíno, granja de frangos, e assim fazem a economia, alguns com verdura também, e assim as famílias vão vivendo da maneira mais fácil que acham para viver. Né? Gado de corte também, né? Sim, gado de corte e também. De granja de aves, somente a nossa família, né? Do Augusto de Biasi, né? Que tem granja de aves, Sim. Só para registrar. E de suínos tem o Renato de Biasi, o Lúcio de Biasi. Quem mais, Tony? O Renato e o Lúcio. Né? Acho que é só, suínos, né? Renato e o Lúcio de granja de suínos. E depois tem o gado de leite, né? Que quase que todas as famílias produzem leite para os laticínios, né? Sim, Quando não é para o gasto, também é muitos para o laticínio. Certo. Ô Tony, e a religiosidade de nossa comunidade? Nós temos aqui a nossa Capela Imaculada Conceição, fruto da fé que veio trazida por nossos imigrantes. Na época era 100% católicos? Sim, sim. Como hoje também, felizmente, as famílias que residem aqui, posso dizer que é 100% católica. E como os nossos imigrantes eles eram muito devotos de Nossa Senhora,
Aí trouxeram uma imagem, uma imagem de menor porte, a Imaculada Conceição, que até é uma imagem assim feita esculpida assim de madeira, com uma roupa assim igual a uma pessoa. E depois então veio a atual imagem que está ali, que também é Imaculada Conceição, e assim então que ocupa lugar como padroeira, que quer dizer como um santo principal, o maior santo da devoção dos nossos imigrantes, que era então a Nossa Senhora a Imaculada Conceição. Quais são as festas de nossa comunidade, então? Bem, as festas, começando pelo começo do ano, então temos a Nossa Senhora de Lourdes, que seria mesmo dia 11 de fevereiro, mas de uns anos para cá a gente está fazendo no mês de março, assim para dividir um pouco mais o tempo, né, da festa de dezembro. E depois nós temos o mês de agosto, normalmente o Dia dos Pais é a festa de Santo Antônio, lá no Capitel, onde pertence a família de Piccoli. E o domingo mais próximo, do dia 8 de dezembro, que dia 8 de dezembro é exatamente o dia da padroeira nossa, a Imaculada Conceição. Então a gente faz aquelas 3 festas durante o ano, festas religiosas. E sempre faz algum outro evento, alguma dança ou algum outro evento, a gente sempre faz na comunidade, assim de quando em quando tiver uma oportunidade. Então, pessoal, vocês gostaram deste vídeo? Então curte, compartilhe, deixe o seu comentário. O meu muito obrigado aos que já estão inscritos e até um próximo vídeo.